Olá, me chamo Giovanni Lima e os outros dois integrantes do meu grupo são a Caroline Souza e a Mariana Larissa. Devido à desistência da Débora, a gente optou por fazer uma troca de membros, né? Porque também aconteceu alguns problemas no grupo da Caroline e a gente se juntou para fazer nosso experimento junto. Para isso eu preparei essa pequena aula, né, para a gente, antes de chegar nesse experimento, a gente já entender como funcionam os movimentos das plantas. Então, iniciando o assunto, eu pergunto, as plantas se movem? Sabemos que as plantas são organismos sésseis que são presos a um substrato e não têm capacidade de locomoção ou de manipulação de objeto. Entretanto, elas podem realizar pequenos movimentos e cada movimento é denominado de acordo com a sua relação ao meio. A classificação dos movimentos estão divididas em três tópicos: o tropismo, nastismo e o tactismo. Os tropismos são movimentos irreversíveis e sem deslocamento, que ocorrem em organismos vivos ou em suas partes devido a estímulo de um fator externo. Quando o movimento ocorre em direção a um fator estimulante, diz que esse movimento é positivo. E quando ocorre em direção contrária, é dito que esse movimento é negativo. O fototropismo é um dos exemplos a ser citado sobre esse movimento, pois ele é resultado direto da ação da alcina sobre a distensão celular e caracteriza pelo crescimento da planta orientado pela luz, podendo ser em sua direção ou contrária a ela, né, como foi dito antigamente. Essa resposta vai depender do órgão da planta, se vai ter uma concentração de alcina grande nesse órgão. Os movimentos de curvatura são explicados pela distribuição desigual da alcina, ficando o hormônio mais concentrado em uma determinada região, do lado não iluminado, ou tanto no caule quanto na raiz, né? No caule, o aumento da concentração de alcina no lado não iluminado promove o alongamento das células nessa face, fazendo com que o caule se curve em direção à fonte de luz. Nesse caso, fala-se que o fototropismo é positivo. Essa curvatura do lado do caule é mais importante para a planta, pois com essa resposta as folhas vão ficar mais expostas à luz e podem receber mais energia luminosa. Já nas raízes, o aumento da concentração de alcina do lado não iluminado promove a inibição do alongamento das células dessa região, fazendo com que a raiz se curve para o lado oposto da fonte de luz. Nesse caso, fala-se que o fototropismo é negativo. Tipo a imagem que estamos... Volta aqui. Igual nessa imagem que está sendo mostrada. A fonte de luz aqui no caule é recebido no lado direito, né? E essa curvatura do caule ele vai para a direita. E como essa fonte de luz está sendo na direita, a curvatura da raiz está indo para o lado oposto, sendo um fototropismo negativo, né? Como foi dito antes. O gravitropismo se trata do crescimento da planta em resposta à gravidade. Faz com que o crescimento seja orientado pela força da gravidade. Quando uma planta se encontra em posição horizontal, o caule dessa planta desenvolve o geotropismo negativo, enquanto a raiz desenvolve o geotropismo positivo. O geotropismo se trata do crescimento da planta em resposta à gravidade. Isso quer dizer que o crescimento é orientado pela força da gravidade. Quando uma planta está em posição horizontal, a parte inferior, tanto do caule como da raiz, apresenta um acúmulo da alcina devido à ação da gravidade. Esse aumento da concentração de alcina determina no caule o crescimento no sentido oposto da gravidade, promovendo uma curvatura para cima.
Nas raízes, o crescimento ocorre no sentido da gravidade, pois a maior concentração de alcina determina a inibição do alongamento celular. Dessa forma, o lado com menor concentração de alcina promove o alongamento celular, fazendo com que essa planta se curve para baixo. Então, onde tem menos concentração, o alongamento da célula vai ser maior. Olha aqui, ó, é notável que essas células estão maior. Meu Deus, volta aqui. Essas células estão maior, fazendo com que essa planta se curve para baixo. O quimiotropismo ocorre quando o crescimento do organismo cresce direcionado por um estímulo químico como um mineral ou água, né? Pode-se notar como um exemplo, né, o desenvolvimento do tubo polínico, que é atraído por substâncias químicas e cresce em direção dos óvulos das flores. Outro exemplo são as raízes, que elas crescem em direção a fontes de águas ou nutrientes. Nesses dois casos, o quimiotropismo é positivo. O tigmotropismo é o crescimento orientado em resposta a um estímulo mecânico. Esse movimento acontece quando as gavinhas das plantas trepadeiras, como do chuchu, maracujá, quando essas plantas estão se desenvolvendo, ao elas sentirem o toque de algum suporte, vai fazer com que esse crescimento seja estimulado para que ocorra um crescimento mais rápido. E assim, essa gavinha vai se enrolar nesse suporte para a sustentação da planta. Agora a Carol vai falar um pouco a respeito sobre o movimento nástico. Então, nesse momento, vamos falar sobre os movimentos násticos. O que são esses movimentos? Esses são movimentos que são orientados em relação à fonte de estímulos, como por exemplo a planta dama da noite. Ele é um exemplo de natismo, ou seja, é uma planta que fecha durante o dia e abre durante a noite. E outro exemplo que temos é a planta 11 horas, que fecha de noite e abre pela manhã, ou seja, é ao contrário da dama da noite. E como explicar esse movimento e como ocorre? Esse movimento vegetal que possui como agente externo algum fator ambiental, ou seja, esse movimento ele irá depender da simetria que há entre o órgão e o estímulo. Temos então dentro desses movimentos násticos o fotonatismo, que é por exemplo, a flor ela está desabrochando e as pétalas irá se curvar-se para a base da corola. E a abertura e o fechamento é relacionado à ação dos agentes polinizadores. Como vemos aqui na imagem, como agente polinizador nós temos o beija-flor. E temos logo em seguida o tigmonatismo, que eles são movimentos que ocorrem em plantas insetívoras, ou mais conhecida também como plantas carnívoras, que em contato com o inseto ele fecha suas folhas, né, com aqueles tentáculos ou com aqueles pelos que eles têm urticantes, né, que logo em seguida eles liberam aquelas secreções digestivas que atacam qualquer inseto que chegar perto, que entrar, né, nessas plantas carnívoras. O outro, nós temos os 6 monatismos, que são movimentos, né, particulares da mimosa, né? Temos como exemplo a mimosa, que é também conhecida como plantas sensitivas ou dormideiras. Quando a planta é tocada, né, seus folíolos eles perdem rapidamente a água do lado superior
e é o momento que se desloca assim para os ramos e dobra-se, né, para cima. Ou seja, está aqui o exemplo que nós temos, né, da mimosa, que ao tocar, né, ele fecha todos os seus folíolos após o toque. Os tactismos são movimentos de deslocamento de células ou organismos orientados em relação à fonte de estímulos, podendo ser positivos ou negativos. Sendo assim, tactismo ele é o deslocamento da clorofila em direção à luz do sol, né? Que a célula ela move em direção ao sol, à luz do sol, né? No caso, a luz. E dentro do tactismo tem o quimiotactismo e o fototactismo. E no quimiotactismo é o movimento orientado em que o estímulo vem da substância química presente no meio externo. Pode ser observado no anterozoide, gametas masculinos de plantas briófitas e peridrófitas que se deslocam no meio aquático em direção ao arquegônio. E no fototactismo é um movimento orientado em relação a uma fonte de luz e pode ser observado no cloroplastos no interior da célula vegetal. Após essa breve apresentação do conteúdo, a gente vai começar a dar início ao nosso experimento. Aqui a gente vai falar como a gente utilizou o experimento, como é possível ser feito em casa também, né? A gente vai analisar esse experimento através de alguns registros, né? E para que esse experimento acontecesse, a gente usou essa metodologia. A gente vai observar os movimentos de fototropismo, gravitropismo e seismonastismo, correspondente ao movimento de tropismo e nastismo. Serão utilizados nesse experimento o copinho plástico, sementes de feijão, milho, algodão, terra, água, recursos de fotografia, além do recurso natural, proveniente da luz e do ambiente em que a planta vai ser disposta. Para provar que as plantas têm movimento, né, a gente vai mostrar os movimentos de gravitropismo e fototropismo. Nessa parte do experimento, a gente vai ter que usar semente de feijão e de milho, pois elas têm uma rápida germinação e crescimento também, né? E nisso, a gente utilizou um copinho com algodão, as sementes e a água. A gente colocou tudo no primeiro pote, né, com algodão e jogou água. Após se passarem alguns dias, foi possível notar que essas sementes já estavam germinando. Então, o que eu fiz? Eu peguei as sementes que estavam no pote de algodão e passei para um potinho com terra. É essencial saber que essas plantas devem ser colocadas em um local onde elas possam receber luz solar e de uma maneira equilibrada, né? E regá-las quando essa terra onde elas estão, né, estiver meia úmida. Nessa imagem a gente pode ver que as plantas já estão um pouquinho maior e se passaram 3 dias depois que elas tinham germinado. Então, nota-se que a planta de feijão, que é a da lateral direita, ela está um pouquinho maior que a do milho, que está na lateral esquerda. Se passando 8 dias, você pode notar que as plantas estão no tamanho entre 10 a 15 centímetros. Se você observar e achar que essa planta já está no tamanho ideal para seu experimento, você vai colocar ela na horizontal e esperar para que ocorra a magia. Após um dia eu colocar essa planta, né? Eu coloquei ela de noite na horizontal, passando de manhãzinha, assim. Não chegou a passar 24 horas, mas pela manhã ela estava com a folha dela, ela estava
virada para baixo, olha aqui, ó. Quando foi de tardezinha, já quase no final da tarde, essa folha de feijão, ela já está virada para cima, cara. Isso é incrível, porque não se passou nem um dia e após essa planta estar recebendo bastante luminosidade em uma parte, em uma região dela, fez com que esses hormônios de auxina se escondessem, né, da luz, fazendo que acontecesse o alongamento da folha, tendo tanto o efeito da gravidade quanto o do fototropismo. No segundo dia, né, já no segundo dia, se passou mais de 24 horas, foi possível notar que também ocorreu isso na planta de milho, pois ela estava, na primeira imagem, você nem nota direito que ela está se movendo. Na verdade, sim, nota-se que houve um pequeno movimento dessa planta aqui. Mas no segundo dia já é mais óbvio, porque ela está mais para cima do que antigamente. E também foi possível notar que a planta de feijão, ela também, as duas folhas dela já estavam para cima. E houve uma curvatura. No terceiro dia também é possível notar essa curvatura nas folhas, né? E mais algumas folhinhas de milho estão para cima, né? No quinto dia, foi o último dia do experimento, foi possível notar bastante, no quinto dia, que foi o último dia do experimento, foi o dia que mais se notou o efeito da gravidade do fototropismo no milho, né? Porque ele estava meio que... Alguns subiam, outros não, né? Eles não recebiam bastante luz e nem o efeito da gravidade estava afetando muito esse milho. Após os outros milhos de cima receberem essa luz, deu mais a possibilidade dos milhos de baixo, né, receberem também. Assim, eles foram subindo. Isso ficou bastante visível, né, no milho. E no pé de feijão, que é uma planta que precisa de um suporte, foi possível notar que houve uma curvatura bastante singular aqui na parte onde fica a sua folha. Tipo, ela teve bastante mesmo, ela estava reta e ela ficou num sentido de 90 graus. E nas plantas de milho, esse desenvolvimento dela foi mais no sentido da parte do caule e raiz, cara. Isso é incrível. Já na planta que precisava de suporte, ela teve essa alteração na parte onde tinha folhas, né? Então ela recebeu mais o fototropismo do que o efeito da gravidade, que no caso dos pés de milho teve mais o efeito da gravidade do que o efeito do fototropismo. Também teve o efeito do fototropismo, mas é mais possível notar que esse direcionamento foi possível na região do caule e não das folhas. Como eu vou falar um pouco mais sobre o nosso experimento, né? Esse daqui foi acompanhado pelo Giovanni e esse daqui, no caso, foi por mim, né? Então eu vou falar um pouco mais sobre o meu. Que eu plantei a mudinha de feijão e a mudinha de milho e fiz o acompanhamento dele, né? Aqui a gente pode ver que tem 3 dias, ele já tinha brotado, já tinha a mudinha ali plantadinha. Aqui já tinha 8 dias e com 8 dias, 9, no caso 9 dias, né? Eu virei como de acordo, eu virei e um dia depois a gente começou a ver já o desenvolvimento, né, do levantamento das folhas aqui. Já no segundo e terceiro dia eles já estavam um pouco mais levantados. Aqui no quinto dia, como vocês podem observar, como podemos observar, o caule já estava mais virado sentido à luz. E é isso. O segundo experimento foi utilizado a planta dormideira ou mimosa, né, como dito antes, pois é uma planta que tem fácil acesso
E o movimento dela é bastante visível, né? E para esse experimento eu fiz um pequeno vídeo e nele tem uma complementação falando um pouco mais a respeito de outra planta. E para finalizarmos o nosso experimento, eu trouxe um vídeo a respeito das mimosas, ou conhecidas também como dormideiras. Essa planta que é bastante comum em alguns matagais e regiões com uma vegetação bastante ampla. Então, ela é uma das plantas com acessibilidade mais fácil e que o movimento também dela é bastante visível. Tem também as plantas carnívoras, porém já é mais difícil ter acesso a essas plantas, e então a gente foi atrás daqueles que seriam mais plausíveis para a gente, né? Então, antes de começarmos a dar play no vídeo, nota-se que essas folhinhas estão todas abertas. Essas folhinhas, essas que são com as folhinhas mais pequenininhas, com os folíolos mais pequenos, são as dormideiras. E antes de serem tocadas e receberem algum tipo de estímulos, elas estão normalmente abertas. E após serem tocadas, elas se fecham e retraem seu talo para trás, assim se escondendo do possível predador que esteja tentando predá-la, né? Eu iria falar também um pouco a respeito sobre de leão, que tem um movimento, porém esse movimento é reprodutivo, e eu acabei não falando na nossa aula, que ele tem um movimento de dispersão das suas sementes pelo ar, né? E isso é uma coisa bastante incrível. Após a gente dar um grande peteleco nela, olha aí, não deu de ver claramente, mas dá de ver que há uma dispersão dessas sementes no ar, olha aí, bem vagamente se vê. Então eu não resolvi falar desse tipo de movimento no vídeo. Na videoaula, né? E eu fiz ela somente no experimento. Algumas observações que eu poderia dar sobre o meu experimento é que a gente tem que tomar bastante cuidado para não ficar movendo as plantas de local, porque aconteceu que na época que eu comecei o primeiro experimento, eu tive algumas dificuldades, porque estava chovendo bastante e eu não tinha um local onde eu colocasse essas plantas que pudessem receber uma luminosidade adequada, e acabou que elas cresceram um pouquinho, porém elas murcharam por não estar recebendo o sol, e também por estar acontecendo essa troca de local, ela acabou perdendo bastante energia, as plantas morreram. Então, o que Na verdade, eu aconteceu? pedi Como para eu que as consegui meninas fazer plantassem, esse né, na casa experimento? delas, porque aqui em casa não dava de continuar com o experimento, porque os meninos sempre iam lá e mexia e eu tinha que tirar a planta, e nesse movimento de tirar a planta do local, ela perdeu muita energia e elas acabaram a vir a falecer. Eu gostei bastante de fazer o experimento, né? Porque foi uma experiência nova, e de preparar a aula, de fazer assim com os pessoal, de perturbar os pessoal toda vez para mandar foto. Mas foi legal, gostei bastante da experiência. É só isso. Obrigado por ter assistido até aqui e até uma próxima prática.